Neste trabalho, vamos falar sobre a liberdade de expressão, o que ela é, os limites dela e o porquê ela deveria entrar para a ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Eu não concordo com o que dizes, mas defendo, até a morte, o direito de dizeres. Com esta frase do filósofo e escritor iluminista Voltaire, abrimos o leque de possibilidades e ideologias necessárias do ser humano. O direito de ser livre para pensar e se expressar, seja de qual maneira for. Isso se refere ao direito irrefutável da expressão de opiniões, ideias e pensamentos individuais ou coletivos, sem nenhuma ligação ou interferência estatal propriamente dita. É um direito humano e um conceito indispensável nas democracias modernas, protegido e orientado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por qualquer meio e independentemente de fronteiras. O que a liberdade de expressão abrange? Opiniões e vertentes políticas e de manifestações religiosas, culturais e artísticas, como artes visuais, música, dança, obras teatrais e etc. A liberdade de expressão abrange a crítica social. Países com grande holofote, como Estados Unidos, França, Itália e outros países europeus, têm suas falhas e problemas intersociais como alvo de crítica de sua população. No Brasil, por exemplo, mesmo com os 21 anos de censura, mostrou grande resistência em prol da liberdade, como exemplo dos grandes artistas Chico Buarque, Caetano Veloso, Nara Leão e etc. Milhares de artistas internacionais usam este como meio de comunicação informativa ininterrupta para outros países. O Brasil, como os outros demais países protagonistas do cenário mundial, tem suas próprias constituições e leis a respeito do tema. A Unesco trata como indispensável que essa liberdade tome o cenário global. Com análise no gráfico, é notável que poucos países apoiam a liberdade de expressão. Por outro lado, a grande maioria da Europa Oriental, Ásia, África não exerce um direito individualista do cidadão. Consideramos, assim, que falhas na evolução e desenvolvimento é dada por regimes políticos privativos, concentração religiosa, intolerância, preconceito, falta de valorização cultural e etc. Os limites são necessários para a execução progressiva e eventual mundial, como ao que fere o conceito de liberdade de expressão. Nesse aspecto, cabe ao limite até mesmo interferência judiciária, como o criminalizar, propagar um fato criminoso, praticar ou induzir a discriminação e o preconceito de raça, cor, etnia, orientação sexual, classe social, gênero, religião ou a origem nacional. A partir do contexto, forma o motivo de tal manifestação, esta fere os direitos humanos e ofende determinados grupos, podemos determinar como imoral e criminoso, tratando como violência moral e até mesmo violência patrimonial, por tratar o direito individual alheio como inexistente. Ver a liberdade de expressão como brecha e tolerância de ações imorais, criminosas e ofensivas distorce por completo a ética e desonra a imagem de um país. Sendo assim, os objetivos de ter a liberdade de expressão como a 18ª ODS são manifestações de cunho artístico a terem palco no cenário mundial, implantamento de leis mundiais pela Unicef, para que desta forma o apoio de artistas religiosos, críticos políticos seja ouvida e acolhida pelo seu país. Penalizar toda e qualquer intolerância e preconceito que venha a ser justificado como liberdade de expressão. Desta forma, manifestações de violência tornam-se inadmissíveis em um cenário global. Construir a valorização cultural e individual de países e continentes. Firmar segurança para cidadãos, independente de gênero, idade, classe social, etnia, orientação sexual, religião e origem social, a expressarem publicamente suas virtudes e ideais. Apoiar movimentos expressionistas em prol da cultura e história. Estimular países com concentração de poderio político a flexibilizar, principalmente, a liberdade de imprensa,
mesmo que interna, em prol do direito à informação de cunho jornalístico, e principalmente alcançar a plena liberdade e cidadania por meios sustentáveis. Também afirmamos que a liberdade de expressão é de cunho democrático. Logo, todo e qualquer cidadão tem direito a se expressar de maneira livre, e que essa liberdade não pode ser privada pelo Estado. Concluindo o projeto, então, nosso alvo é alcançar, dentro de 7 anos, a flexibilidade governamental para a permissão de uma ampla valorização cultural e moral, em prol da racionalidade e do desenvolvimento do cidadão. Quanto à sustentabilidade, ela virá majoritariamente dos cidadãos, em que em suas manifestações públicas deve haver uma mobilização ecológica em prol da sustentabilidade e reciclagem de resíduos.